Bênção demais. Irmãos, eu quero compartilhar com você, impartir ao teu coração a palavra dessa noite, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Aleluias. Que Jesus possa abençoar ricamente sua vida que está aqui. 1 Timóteo 4, 6. Diz assim a palavra do Senhor: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e a boa doutrina que tem seguido. Deu uma melhorada agora aqui, tá, filho? Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Só um pouquinho fundo, pouca coisa. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem à sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Amém? Irmão, eu quero falar nessa noite sobre crescer na vida com Deus. O crescimento, ele é um desafio e ele precisa ser natural. Essa carta que Paulo ele vai escrever a Timóteo é uma carta preventiva. É uma carta que trata de trazer uma vacina tanto para o coração de Timóteo como para a igreja. Esse texto que Paulo vai escrever, num contexto geral, a epístola de 1 a Timóteo, Paulo ainda estava na Macedônia. E ele escreve essa carta logo após enviar Timóteo para pastorear uma igreja em Éfeso. O propósito de Paulo, principal com essa carta pastoral a Timóteo, era instruir Timóteo e incentivá-lo acerca do governo da igreja, acerca do bom andamento, acerca do pastoreio dele, com o desafio do rebanho. Então Paulo ele vai instruir Timóteo a resistir aos falsos ensinos e aos falsos profetas que tentavam incluir alguns tipos de ensinos errados dentro da comunidade. Isso não é uma coisa excepcional dos dias da igreja primitiva, mas isso acontece também nos dias de hoje. Eu costumo dizer, querido, que o culto que agrada a Deus não é um culto espiritual. O culto que agrada a Deus não é um culto sentimental. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. E que esse seja o nosso culto racional. Ô bispo, por que o Senhor ele não prefere um culto espiritual? Por que o Senhor não prefere um culto sentimental? Porque se você toda vez oferecer para Deus um culto sentimental, quando você não chorar, você não vai achar que o culto foi bênção. Quando eu ofereço para Deus um culto somente espiritual, quando eu não tenho visões, quando eu não tenho revelações, quando eu não sinto arrepios, eu acho que o culto não foi bênção. Agora o culto que agrada a Deus é o culto racional. Me pergunte, qual é esse culto, bispo? É aquele que eu saio da igreja falando assim, poxa, eu entendi o que foi dito. E eu vou aplicar no meu dia a dia a palavra que foi pregada. Simples assim. Então Paulo ele tem esse desafio. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue extrair
Algumas características que Paulo menciona sobre um homem, sobre uma mulher que deseja progredir, que deseja crescer, que deseja desenvolver no ministério, na sua vida com Deus. A primeira coisa que ele vai dizer para a gente, que nós devemos exercitar a piedade. Em outras ocasiões aqui eu já tive a graça de Deus de poder compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre o aspecto da piedade. Eu quero falar algo com você aqui, nessa introdução. 1 Timóteo 4,7, ele vai dizer assim, ó, rejeite, porém, as fábulas de velhas, as fábulas profanas de velhas, e exercite-se na piedade. A piedade, querido, essa palavra piedade, piedoso ou piedosamente, ela aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento. Ela frequentemente é mal entendida. Essa palavra chamada piedade, ela vem do latim, ela tem dois sentidos. Quantos sentidos? Pode ser melhor, quantos sentidos? Ela vem do latim, tem dois sentidos. O primeiro sentido da palavra piedade, preste muita atenção, para você não perder o fio da meada, significa amor, diga comigo, amor e respeito. As coisas religiosas. Religiosidade ou devoção. Esse é o primeiro aspecto da palavra piedade. O segundo aspecto da palavra piedade é pena dos males alheio. Então o primeiro aspecto da palavra piedade é quando você é devoto, diga devoto, de uma entidade, diga de uma entidade. Quando eu sou devoto, eu tenho amor às coisas religiosas, à religião. E o segundo é quando eu tenho pena de alguém, dos males que alguém sofre. Um cachorrinho, ele foi atropelado na rua. Eu me enchi de compaixão, eu me enchi de piedade por ele. É quando uma pessoa sente compaixão de outra pessoa, quando alguém tem dó, quando alguém tem comisseração. Isso é uma definição do dicionário Aurélio. Então essa questão da piedade, ela tem esses dois aspectos, mas quando a gente fala de piedade aqui no Novo Testamento, na linguagem popular, a palavra ela vai ter o segundo significado, é uma ideia de compaixão, é uma ideia de que a gente tenha que ter uma vida com Deus, diga comigo, uma vida com Deus, diga melhor e mais forte, uma vida com Deus, de devoção e respeito às coisas religiosas. Amém? Ficou ótimo. Se a gente puder manter assim, vai ser uma bênção. Quando você encontra, querido, a palavra piedade ou piedoso no Novo Testamento, a gente precisa, primeira coisa, pensar no sentido de devoção. E quando a gente fala de devoção, de maneira prática, eu quero falar para você de ser temente a Deus, de ser temente ao Senhor, de ser temente às coisas religiosas, em ter uma vida piedosa, uma vida de santidade. Amém? Se precisar trocar o microfone, não tem problema, tá? Aleluia, som. Então, irmão, ter uma vida piedosa, nesse sentido, é uma aonde aquilo que eu dizer, olha, se você quer crescer, progredir na sua vida com Deus, você deve fazer uso da piedade. Diga bem alto e bem forte, piedade. Então uma vida piedosa é uma vida de amor a Deus e de amor à causa do Senhor. Não adianta, querido, nós acharmos que vamos crescer na nossa vida com Deus sem ter uma vida piedosa, sem amar a Deus, diga assim, amar a Deus e amar a sua causa. O que é amar a causa de Deus? Amar a causa de Deus, querido, é você amar aquilo que é de mais precioso que existe na terra. O que tem de mais precioso para Jesus nessa terra? Diga comigo, é a igreja. Pode ser melhor, diga a igreja. E a igreja, quando eu falo, eu não me refiro ao templo, eu não me refiro às paredes. Eu me refiro às pessoas que estão aqui dentro. Diga aleluia por isso.
Então uma vida que progride, uma vida que cresce em Deus, é uma vida que tem amor a Deus. Você amar a Deus, Juliana, e você não amar a causa dele. Deu para pegar isso? É impossível dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo a causa dele. É mais ou menos, querido, como você que é casado. Você que é casado, você diz que ama a sua esposa, mas você não se preocupa com aquilo que é importante para ela. Você diz que ama o seu marido, mas você não se preocupa com aquilo que é importante para ele. Então, quando nós falamos de piedade nesse sentido, é você ter zelo, é você ter compromisso, é você ter dedicação com as suas atividades religiosas. Uma pessoa que quer crescer em Deus, uma pessoa que ama a Deus, vai amar a causa do Senhor. Então você vai querer servir, você vai querer ter zelo, você vai querer ter comprometimento com as suas atividades. De repente, querido, você tem uma habilidade de decoração, você tem uma habilidade maravilhosa e você pode contribuir para que a igreja fique mais bonita, fique mais cheirosa. Você tem uma habilidade de cozinha e você pode contribuir um dia para um evento da igreja. Você tem uma habilidade de ser alguém muito hospitaleiro. Tem gente que é hospitaleira demais, sim ou não, irmão? Tem pessoa que você vai na casa dela, ela te serve bolacha de água e sal e um cafezinho, mas parece que é um banquete, porque a pessoa é hospitaleira demais. A pessoa ela é muito generosa, a pessoa é muito gentil, é muito amável. E nós devemos aprender a servir o corpo de Cristo com aqueles dons e talentos que a gente recebeu. Amém? Uma vida piedosa também fala de devoção, ou seja, fala sobre você pertencer àquilo a quem você é devoto. Você já viu, querido, que na igreja católica, na macumba, na mesa branca, em algumas religiões que nós vemos por aí, nós percebemos que tem pessoas que são devotas daquele carinha que fica em cima de um cavalo. Como que é o nome dele? São Jorge. E o cara, ele faz tatuagem. Quem aqui já viu? Eu conheço pessoas que têm a tatuagem de um cara em cima de um cavalo com uma lança. Ele diz assim: eu sou devoto de São Jorge. Eu pago minhas promessas a São Jorge, eu pago as minhas promessas a Santinha da Santíssima Trindade, eu sou devoto de Preto Velho, eu sou devoto de Zé Pilintra, e eu sou devoto da Sete Saia. E a gente vê que as pessoas, elas são devotas, e a piedade nesse sentido fala de devoção. Esse tipo de pessoas são pessoas piedosas, elas são o quê? Devotas a essa entidade que elas servem. Se você conhece alguém de alguma dessas religiões, você vai saber muito bem o que eu estou falando. De modo que o quê? A devoção dessa pessoa, o estilo dela demonstra de maneira clara as convicções que essa pessoa tem. E isso é algo poderoso. Se alguém olhar para você hoje, será que essa pessoa pode dizer: olha, aí vai um cristão? A maneira como você come, a maneira como se veste, a maneira como paga as contas, a maneira como você lida com as pressões, a maneira como você lida com o trabalho, a maneira como você lida quando você é contrariado. Será que alguém pode olhar e dizer assim: cara, esse aí é devoto de Cristo? Esse é um servo, esse aí é um imitador de Cristo? Então nós precisamos entender que a primeira coisa que Paulo vai querer tratar no crescimento de Timóteo e da comunidade da igreja que Timóteo pastoreava em Éfeso é o quê? Que aquele povo precisa ser um povo piedoso, um povo zeloso, um povo que ame servir o seu Deus. E esse é o desafio para mim e para você nessa noite, ser pessoas com firmeza. Diga comigo, com firmeza. Eu não posso, querido, ser uma pessoa que hoje eu amo a Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero jejuar. Não posso ser uma pessoa que hoje eu quero fazer as coisas para Deus e amanhã não. Porque a Bíblia diz que esse tipo de pessoa é a que tem um ânimo dobre. A próxima coisa que Paulo vai dizer para Timóteo: primeiro, seja piedoso, exercite-se na piedade. Exercitar-se na piedade é um desafio. Bispo, por quê? Porque quem aqui já começou a fazer exercício físico? Quem aqui já fez exercício? Irmão, quando a gente começa a fazer exercício, como é que é os primeiros dias, irmão? É uma luta, sim ou não? É uma luta, irmão. Você não dorme direito, você toma o Dorflex, parece que a dor não vai embora. E aí você toma 2 comprimidos de Dorflex, passou dos 30, 35, 40, aí já vai piorando mais ainda, irmão.
O Ricardo lá deu risada, né, filho? Ele falou para mim, filho, ele falou, a Salete pega no meu pé, bispo, mas eu não vou. Mas tem que ir. E no começo é difícil, por quê? Porque a gente está enferrujado. Então por que Paulo vai usar a palavra exercite-se na piedade? Por quê? Porque a gente tem uma predisposição em sempre querer descansar. Você já parou para perceber que descansar cansa? Quem já foi viajar e quando chegou da viagem estava morto? É uma verdade. Descansar te deixa cansado. Agora, irmão, quando você faz o exercício físico logo pela manhã, você vai fazer aquela caminhada, 6 da manhã, igual minha digníssima esposa, 6 da manhã está levantando para fazer exercício físico, irmão. Quando ela volta eu digo assim, você é minha heroína. Você chega cansado dessa caminhada, desse exercício? Sim, mas como é que fica depois durante o dia? Você fica uma bênção, porque você já se adaptou. E quando Paulo vai dizer sobre exercitar a piedade, ele vai dizer o seguinte, olha, você nunca vai conseguir ser uma pessoa devota ao seu Deus no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro semestre. Isso é um processo que você vai crescendo, você vai ficando mais robusto espiritualmente, você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo mais coisas, você vai jejuando, você vai tendo mais revelações, você vai orando e você vai tendo mais mistério. E isso é um processo de exercício, e quanto mais você faz, mais você cresce, quanto mais você pratica, mais você domina, quanto mais você exerce, mais você cresce. Então, bispo, eu não tenho o costume de ler a Bíblia, então a partir de hoje você vai ler pelo menos uma vez por dia. Você vai orar, bispo, eu não tenho o costume de orar, você vai se exercitar na piedade, você vai orar 10 minutos. Quando você vê, você já está passando de 10, você está orando 12 minutos, 15 minutos, e por aí vai. Quando você vê, você vai ter a experiência de passar meia hora, 1 hora na presença de Deus, 2 horas em oração. Eu aprendi com um pastor antigo, pastor que me criou na fé, que ele disse que a primeira hora de oração é a nossa oração de alma. Olha para o teu irmão e diga assim, não acredito. Diga para ele aí, não acredito. Nossa primeira hora de oração é oração de alma. Você conhece a oração de alma? Então você vai aprender hoje. A oração de alma é Deus, eu quero. Deus me dá. Oh Deus, eu preciso. Deus, eu quero. E você chora. A gente chora, né, irmão? Chorar na presença de Deus é gostoso. Às vezes não está mudando nada, porque o choro não comove Deus. Tem gente que pensa que por muito chorar, Deus se comove. Ele não vai se comover, irmão. O sentimento de Deus não é igual ao seu, o meu. Você já foi enganado porque alguém chorou? Você, filho principalmente, né? Eles choram, irmão. Eles têm a capacidade de fazer cair aquela lagriminha, irmão. E a gente fica olhando assim e fala, cara, o que é isso? Agora, isso não comove a Deus. A primeira oração, a primeira hora de oração é uma oração de alma. Diga, oração de alma. A gente passa a começar a orar com qualidade depois da primeira hora. Por quê, bispo? Porque você já não tem mais o que pedir. Quem aqui já passou por esse momento de você orar, e aí depois lá você já não tem mais o que falar, você já não tem mais o que pedir, você já não tem mais por quem orar, interceder, e aí você começa a ficar assim, Deus, eu acho que está dando minha hora, eu vou embora. Já passou por isso, irmão? Posso não contar um segredo para você? É nessa hora que a oração começa a funcionar, porque Deus ele olhou para você e falou assim, bom, não tem mais nada para falar, agora eu vou falar com você. Diga assim, uau! Irmão, então a oração que funciona é a oração quando você fica quieto. É quando você já não tem mais o que falar. É mais ou menos como se Deus dissesse para você assim, tá bom, já desabafou, já pôs tudo para fora, agora vamos conversar. Então, querido, nós precisamos aprender a exercitar esse tipo de comportamento. A próxima coisa que Paulo vai dizer para Timóteo, tem um comportamento exemplar. Então, se eu quero crescer na minha vida com Deus, tá jóia, tá bom, meninos? Obrigado, viu? Você pode aplaudir a Deus aí para essa equipe maravilhosa, irmão? Mas aplaude com vontade aí, irmão. Isso. Irmãos, não é fácil para mim e principalmente para eles. Eles ficam tudo tenso. Meu Deus, o bispo vai matar nós, irmão. Não, a gente, graças a Deus, cresceu. Lida com isso. Ninguém está aqui atrapalhando o som, amém, irmão? Não tem demônio, não tem capeta. O capeta já foi embora já, amém? Já foi, o capetão já foi embora, irmão. Então eles, glória a Deus por isso. A próxima coisa que Paulo vai dizer, se a gente quiser crescer na nossa vida com Deus, é ter um comportamento exemplar. Se eu quero crescer, eu preciso ser um exemplo. Se eu quero crescer na vida com Deus, eu preciso ser um exemplo. 1 Timóteo 4,12. Ele vai dizer para Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de ser jovem. Então, queridos, os jovens aqui são muito respeitados, sim ou não?
Tem o diácono aqui, irmão, de 23 anos de idade, 24 anos de idade, que eu não troco por pastores de outra igreja. Porque são pessoas que são exemplos, são exemplares. Essas pessoas têm uma vida ilibada. Olha agora o que Paulo vai dizer após a vírgula: mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, se eu quero crescer, existem várias áreas que eu preciso ser um exemplo, amém? Eu separei pelo menos 3 que você deve se esforçar para ser um exemplo servindo a Deus. A primeira delas, você precisa ser um exemplo como Abraão foi, porque Abraão ele foi um pacificador. Gênesis capítulo 13, versículo 8, preste atenção nisso. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que ele fez, irmão? Ele chegou para Ló e falou assim: cara, não vamos viver em guerra. Se eu quero crescer na minha vida com Deus, eu preciso ser um exemplo. E se eu quero ser um exemplo, eu preciso ser um pacificador. Amém? Irmão, eu estava vindo hoje, eu fui resolver uma coisa séria. E quero pedir que você continue orando por mim. E aí eu saí do culto aqui, atendi algumas pessoas, saímos daqui tarde, cheguei quase meio-dia em casa, né? Minha esposa não é de me ligar, mas ela falou: eu já estava quase te ligando. E aí nós saímos para ir resolver um compromisso muito sério que vai definir algumas coisas do nosso futuro daqui para frente. E aí quando a gente voltou no carro, a gente acabou se desentendendo um pouco, irmão. Mas eu não estou em pecado, diga glória a Deus. A gente desentendeu, irmão, porque quem é casado sabe. Ela quer doce, eu quero azedo. Aí não tem como, irmão, já começa a desentender. E aí, queridos, eu falei de uma maneira que ela falou assim: ah, você não me entende, você não me compreende. Acontece só lá em casa, viu? Na de vocês não acontece isso não, irmão. Você não me compreende, porque você é grosso comigo. Só que eu não posso me desculpar com ela por ser homem. Às vezes não é que é grosseria, é o instinto do homem, aquela virilidade, a masculinidade. Às vezes a gente quer resolver a coisa de uma maneira pronta, de uma maneira... Não, a mulher ela quer fazer os detalhes de tudo. A gente fala: não, põe a marreta lá, quebra tudo e vai dar certo. Sim ou não? Ela não entendeu esse lado. Aí eu tive que fazer o quê? Ser um pacifi. Cheguei em casa e falei: meu amor, não, calma aí, vamos conversar. Por mais que a gente sabe que a gente não errou, mas a gente já fica com a consciência pesada, né? A gente fala: não, vem cá, meu amor, desculpa. E aí eu falei para ela depois, a gente em 10 minutos de conversa decente, a gente conseguiu resolver coisa que a gente ficou quase meia hora no carro discutindo. Não discutindo, batendo boca, mas ela achava de um jeito, eu achava de outro. Então quando eu me torno um pacificador, sabe o que eu faço? Eu cresço na minha vida com Deus. Porque é o que eu costumo dizer para todos os meninos aqui: você quer pegar mal comigo? É você querer esticar um problema que você poderia ter resolvido. Ô bispo, sabe o que acontece? O primo do cunhado do genro do irmão lá está com um problema X. Eu falo: querido, você orou? Um pacificador, ele não leva adiante uma fofoca. Um pacificador, ele não leva adiante disse-me-disse, futrica. A fofoca, ela sempre vai parar nos ouvidos de uma pessoa inteligente. Por isso que eu preciso ter um comportamento exemplar. Irmão, se você não viu, se você não ouviu, você não tem que falar. Você já ouviu falar dos 3 demônios que atuam na igreja? Me disseram, me contaram e estou sabendo. Foge desse tipo de demônio, irmão. Se você não viu, se te contaram, se você ficou sabendo, não importa. Seja um pacificador. Não fique levando o problema para frente. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser um pacificador, irmão. Eu não posso ficar levando o problema para frente. Sabe muitas vezes o que acontece, querido? Esse tal do WhatsApp. Posso falar isso aqui? Não, eu não vou falar não, irmão. Vai dar BO, posso falar? Então eu vou falar. Irmão, quantas encrencas... Não, eu vou ter que falar isso aqui, agora eu decidi, irmão. Deixa eu até beber uma água aqui. Quantas encrencas, quantos BO você podia deixar de ter se enfiado se você não levasse para frente, irmão? Muitas vezes aqueles papos furados de WhatsApp. E o problema é o seguinte: a gente acaba se enfiando em confusão que depois a gente se arrepende, sim ou não? Você fala: cara, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar? Por que eu fui dizer?
Então, se eu quero crescer na minha vida com Deus, eu preciso entender que eu sou um pacificador. Posso falar uma coisa para você? Sim ou não? Vai parecer que é indireta, mas eu não sou desse tipo, irmão, eu não preciso disso. Mas toda vez, irmão, que você quer entrar numa polêmica lá no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, para querer polemizar, isso não é uma atitude de um pacificador. As pessoas precisam olhar para você, como diz Paulo, e elas precisam olhar e ver em você uma mansidão, e você tem que estar preparado para dar respostas à fé que você tem. Então, quando eu sou polêmico, quando eu sou briguento, o povo, irmão, sempre acha no meu lugar o que eu tenho que fazer. Bispo, mas a pastora matou o pastor, o que o senhor acha? O que o senhor tem a dizer? Irmão, quer saber o que eu tenho a dizer? Vem no culto 6h30, vem no culto às 9. Por que eu sou obrigado a me pronunciar por qualquer coisa que acontece? Por que você é obrigado? Você já parou para perceber que a gente parece que é obrigado a emitir uma opinião de alguma coisa? E se você prefere ficar na sua para pacificar, você fica como isento, como aquele que não quer arrumar problema. Já parou para perceber isso? Só que muitas vezes, quantos problemas a gente poderia evitar se a gente fosse um pacificador? Então, como Abraão, eu preciso ser alguém que pacifica, que peça perdão, que desculpe, deixa para lá, deixa passar, irmão. Muitas vezes é melhor, olhe para mim, redobre sua atenção. Muitas vezes é melhor você viver bem do que ter razão a todo tempo. A próxima coisa, irmão, que nós precisamos ser um exemplo. Posso continuar assim ou não? Quem quer que eu pare, diga amém. Eu preciso ser um exemplo, como bispo, ter uma vida separada, uma vida santa. Quando a gente olha para Daniel, ele era separado, Daniel ele tinha um caráter santo. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando eu olho para esse texto, querido, se eu quero crescer na minha vida com Deus, a minha vida precisa ser uma referência, eu preciso ser um exemplo. E nada melhor do que ser alguém que pacifica problema e ser alguém de caráter santo, de alguém de caráter separado. Ser alguém, querido, que as pessoas olham para a minha vida e eu não sou parecido com eles, não pelo jeito que eu me visto, não pelas roupas que eu uso, mas pelo caráter que eu tenho. Eu não me assento e permaneço na roda dos escarnecedores. Eu sou alguém que tem o prazer na lei do Senhor, e nela eu medito de dia, nela eu medito de noite, assim como diria o salmista. Agora, se você parar para fazer uma análise, olhe para mim, redobre a atenção, como você tem se santificado? Os anos estão passando e você muitas vezes de maneira orgulhosa diz: eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu sirvo a Deus há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, mas a pergunta que eu quero fazer para você: o quanto você tem crescido na sua vida com Deus há todo esse tempo? Há 10 anos atrás, eu tinha 25 anos de idade, eu ainda era um garoto, eu ainda fazia coisas que hoje eu não faço, eu entrava em discussões que hoje eu não entro, eu ligava para coisas que hoje eu não ligo, eu amadurei. Agora a pergunta é: o quanto você tem amadurecido? O quanto você tem crescido? Se você quer crescer na sua vida com Deus, a santificação, o caráter santo precisa ser uma marca evidente na tua vida. Não porque as pessoas olham para você e dizem assim: não, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode fazer tal coisa porque ele é evangélico. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu não me sinto bem quando alguém diz que eu sou evangélico. Eu não me sinto. Agora, quando alguém olha e diz assim: poxa, tem alguma coisa diferente em você, poxa, eu me sinto bem do seu lado, poxa, é outra coisa, sim ou não, irmão? Quando você chega, você traz paz. Não é bom ouvir isso de alguém? Quem já ouviu isso aí, irmão? Se você não ouviu aí, vamos crer, né? Quando você chega num lugar, quando você chega num ambiente, a pessoa fala: nossa, quando você chega eu me sinto bem. Quando você chega, você traz paz. Olha, você é bem-vindo aqui. Você não é tolerado, você é celebrado. Então eu preciso entender que a minha vida, ela precisa ter um caráter santo. Eu preciso me separar. Você não é como todo mundo, irmão. Você pode até comer as mesmas comidas, vestir as mesmas roupas, mas o caráter, algo intrínseco aqui dentro de você, querido, faz com que você seja diferente. O que é isso, bispo? O Espírito Santo. Olhe para mim e redobre sua atenção. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Será que quando você entra em alguns lugares, o Espírito Santo está entrando com você? Essa é a pergunta que você tem que fazer.
Será que quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai fazer com você? Tem pessoas que estão servindo a Deus enganadas. Tem pessoas que estão, querido, tendo um encontro com a religião, pensando que estão indo para o céu, mas estão com os pés no inferno. Não adianta, querido, nada, você está dentro da igreja, mas se lambuzando com o mundo, e nem pelo menos lutando. Já se entregou e vem para dentro da igreja para ter uma descarga emocional, para dizer assim, tá tudo bem. Eu pelo menos quando era católico eu ia para a missa assim. Quem igual eu era católico antigamente também ia para a missa assim? Eu chapava a semana inteira, bebia, fumava, aí eu falava, eu vou lá para a missa, vou pegar uma hóstia lá, boladão, ficar, aí eu tô zerado para a semana porque eu já paguei meus pecados. Quem pensava assim também, irmão? Eu pensava assim. Até ter um encontro com Deus. Não foi quando eu virei evangélico, eu tive um encontro com Deus, foi diferente. Então eu preciso, querido, ter uma vida exemplar, eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser um pacificador. Segundo, eu preciso ser separado, ter um caráter santo. Terceiro, são vários, mas eu quero falar só sobre 3 principais. Você precisa amar a palavra de Deus. Se você quer ser um exemplo, irmão, olhe para mim. Como que você pode ser uma pessoa que cresce em Deus se você não tem amor pela palavra de Deus? Posso fazer uma coisa aqui, sim ou não? Você que vai constranger alguns. Posso? Levanta sua Bíblia aí agora. Vamos ver como é que está a sua Bíblia. Levante ela assim, levante sua Bíblia aí, irmão. Como é que está essa Bíblia aí? Está surrada, está toda rasgada, está toda cheia de orelha, está toda arrebentada? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está o seu amor, sua devoção pela palavra de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, quantas vezes você pegou a Bíblia essa semana? Hoje é domingo, de segunda para cá. Quantas vezes você pegou para folhear? Posso falar isso aqui? Principalmente pastor Diego, pastor Márcio, Jean. Não é gostoso pegar o violão, tocar, queimar, pegar a bateria? Cadê o baterista? Cadê os obreiros, intercessores que estão de pé? Os que dizem religiosos, os que dizem que amam a Deus? Quantas vezes, querido, nós nos debruçamos em amor à palavra de Deus e falamos, Senhor, fala comigo. Porque muitas vezes o nosso serviço ao rei nos rouba da presença dele. Eu preciso tomar cuidado quando o meu trabalho para ele me tira da presença dele. Isso aqui é muito forte, irmão. Quantas vezes nós estamos envolvidos demais com a obra e esquecemos o dono da obra? Eu canto demais, eu toco demais, eu prego demais. Irmão, se eu não tomar cuidado, toda hora que eu ler a Bíblia, eu vou ler para estudar, para pregar. Eu não vou ler para falar comigo, eu não vou ler para me alimentar. Então eu preciso ter amor pela palavra de Deus. Olha o que diz em Esdras, capítulo 7, versículo 9. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido, diga comigo, ele se decidiu, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele se decidiu, irmão, a fazer o quê? Estudar a lei do Senhor. Eu já disse isso aqui, irmão, estudar a Bíblia, ler a palavra, não é gostoso, nunca vai ser prazeroso. Às vezes tem pessoas que vão na minha sala lá atrás e dizem assim, bispo, que biblioteca é essa? O senhor é muito inteligente, o senhor é culto demais. Irmão, até hoje eu não sinto prazer na leitura. Até hoje eu não sinto prazer. Sentar numa mesa, pegar livros e ler exaustivamente, não é gostoso. Bispo, o que é gostoso? Uma feijoada, querido, com aquele pedaço de torresmo é uma delícia. Oh, meu Deus. Com a Coca-Cola bem gelada, com um limãozinho dentro. Irmão. Isso é gostoso, irmão. Ler não é gostoso. Estudar não é gostoso. A gente faz porque a gente quer crescer. A gente faz porque a gente quer avançar. Sim ou não? Eu preciso me dedicar. Orar. Tem gente que pensa assim, não, aquele cara é um homem de Deus, ele passa 10 horas, 12 horas de joelho, irmão.
Talvez, glória a Deus, que ele faça isso, que ele ore, que você ore. Mas tem gente que fala, não, eu amo orar, orar é gostoso, orar é uma delícia. Faz até dancinha, né? Orar, irmão, você ora é um super espiritual. Irmão, orar não é bom. Orar machuca o joelho. Orar incomoda a carne. Orar é um desafio. Eu tenho que lutar para orar. Irmão, se você tem que lutar para mudar a tua dieta daquilo que você come, imagina para buscar a presença de Deus. Então por isso que Esdras, ele fez o que? Ele se decidiu, e quando ele se decidiu, ele se aplicou a estudar e praticar, porque tem uma diferença, eu estudar a caráter de conhecimento, e eu estudar para aplicar isso na minha vida, na prática. Então eu preciso crescer na minha vida com Deus, diga isso bem alto e bem forte, eu preciso crescer na minha vida com Deus. Preciso crescer. E existe aqui nessa noite uma responsabilidade maior, muito maior ainda, para você que serve a Deus há muitos anos. Para você que é um servo de Deus há muitos anos. Por quê? Porque se espera que o seu exemplo seja maior. Eu quero crescer na minha vida com Deus, eu preciso ser alguém aplicado no estudo. É impossível, irmão. Eu vou ter que falar isso aqui, eu não quero ferir outras denominações, mas eu preciso ensinar você, eu preciso falar com você. Por que a gente vê tantas heresias? Por que a gente vê tanta coisa que ridiculariza o Evangelho? Porque a gente vê que não existem pessoas que são aplicadas no estudo. O cara vai trazer uma mensagem sobre a carruagem de fogo de Elias, e aí, cara, ele começa a dar aquela viajada, e ele começa a dizer assim, tem uma história, quem conta é o pastor Hernandes Dias Lopes, ou Augusto Nicodemos, eu não lembro qual deles, que um pastor, ele chega na igreja, ele chega para testar a igreja, ele chega no meio de uma igreja pentecostal, e ele pega o microfone, ele nem abre a Bíblia, ele diz assim, igreja, eu estou vendo um anjo, e aí é glória a Deus, aí é aleluia, um levanta dali, o outro começa aqui, o outro começa lá, e olha, esse anjo, ele está andando pela igreja, e é glória a Deus, e é oração em línguas, e olha, esse anjo está falando, e esse anjo está andando, e começa o fogo, e começa o poder, e começa a glória a descer, e o povo sobe, o povo desce, e ele fala, olha, eu vou dizer uma coisa, e esse anjo aí é o diabo. Nós precisamos tomar cuidado. Não existe outro caminho, queridos, se não for através de um estudo aplicado das Escrituras. Por que eu pedi para você levantar a tua Bíblia? Porque, querido, se você ainda não leu o meu livro, eu queria te indicar, querido, depois, para você fazer a leitura. Eu defendo no livro que eu escrevi isso. Você conhece Jesus do que o pastor prega para você no domingo, na quarta-feira, ou você conhece Jesus daquilo que você vive com Ele? As experiências que você tem com Jesus é só dentro da igreja? É só no ambiente do culto? Ou você tem experiência com Jesus quando você está lavando a louça? Você tem experiência com Jesus quando você está dirigindo o carro, quando você está dentro do Uber, quando você está no metrô, quando você está, querido, na praça? Então, quando eu tenho uma aplicação nos estudos da Escritura, eu cresço minha vida com Deus. Fora isso, não tem como acontecer. 1 Timóteo 4,13, olha o que Timóteo vai dizer. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, se eu quero crescer, eu preciso me dedicar a isso. Eu sei, querido, que uma palavra como essa muitas vezes é maçante. E a gente quer vir para a igreja para, meu Deus, para extravasar. Mas nós estamos edificando em você um caráter, diga comigo, um caráter de um cristão maduro. E se você não tiver, querido, uma dedicação com a Bíblia Sagrada, você nunca vai crescer na vida com Deus. Paulo era um homem dedicado aos estudos. Ele vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Ele defendendo seu apostolado, ele diz, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído, olha o que ele diz, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. O cara foi instruído rigorosamente por Gamaliel.
Ele se assentou aos pés de alguém para poder aprender, se aprofundar nas Escrituras. Irmão, é tão lindo quando a gente lê as cartas de Paulo, sim ou não? Quando a gente lê a biografia de Paulo. Mas, irmão, é tão legal quando as pessoas olham para a tua biografia, para a tua história, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua empresa, para a tua trajetória e diz assim: cara, vai um homem de Deus, uma pessoa dedicada, uma mulher dedicada, que lê, que ora, que busca a presença de Deus. É isso que as pessoas querem. Elas não querem mais que você pregue bonito, irmão. O Jesus te ama já não funciona mais. A tua vida tem que ser uma carta de amor para as pessoas. É isso, irmão. A tua vida tem que ser. Às vezes eu paro para almoçar numa Casa do Norte que tem aqui na avenida, e tem uns botequeiros lá, irmão, um povo que gosta de tomar cerveja. A Casa do Norte geralmente é assim, não é? Só que o povo lá tudo sabe que eu sou pastor. Por que sabe que eu sou pastor? Porque sempre que está passando alguém, fala: ô pastor, tudo bem, pastor? E aí, irmão, dentro daquele lugar, quando eu chego, eu percebo que o povo, não sei se você já passou por isso, mas quando você chega num lugar, você percebe que as pessoas estão com sede de falar alguma coisa para você, de fazer uma pergunta para você. E aí às vezes eu estou ali, querido, dentro daquele ambiente, e passa um, passa outro: ô pastor, ô bispo, tudo bem, a paz? E eles estavam para passar o ponto. Eu falei: pô, não faz isso não, a comida daqui é tão boa, vocês vão vender esse lugar por quê? Tem uma galinhada lá, dia de domingo, irmão. Falando nisso, você precisa me levar lá de novo, bispo, para comer. Levei minha esposa nessa Casa do Norte, irmão. Eu não tenho juízo, né, irmão? Tinha uns irmãos bebendo cerveja, uns negócios lá, irmão. Mas a gente tem que ser luz em meio às trevas. Diga amém por isso. Você acha que eu estou ligando para os religiosos que passam lá e falam: nossa, o bispo Cleiton, né? Como se eu não fosse ser humano, né, irmão? Como qualquer outro. Teve um casal de uma outra igreja que visitou a gente aqui, se escandalizou, que veio com uma bermudinha bem curtinha, cheia de... Como é que é o nome daqueles bichinhos? Um bichinho rosa lá, como que é o nome? Flamingo, cheio de flaminguinho, irmão. Bem na coxa aqui assim, irmão. Sábado à tarde, um solzão de rachar o coco. Eu queria jogar uma água no meu carro. Eu ia lavar de calça jeans e terno. Você não vem de terno nem para a igreja pregar, irmão. Eu estava de bermuda lá. Aí o casal passou assim, irmão, falou: nossa, é o bispo. Irmãos, eu fiz questão de abrir o braço assim e falar: minha irmã, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Como é que você está, querido? Como é que você está, querida? Esbanjando amor. Diga aí para quem está do seu lado assim: eu e você somos uma carta de amor. As pessoas olham para a sua vida, elas veem isso. Jesus era dedicado ao estudo. Não era só Paulo, não era só os homens da Bíblia, Jesus também. Mateus 22, 29, olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando eu tenho, querido, um contato com a palavra de Deus, quando eu me dedico, não só, porque, querido, que muitas vezes é difícil para algumas pessoas que vêm para cá e elas falam: pô, bispo, eu achei que a igreja aqui era diferente, a gente vê o bispão com as camisas legal, com a barbinha, e fala numa linguagem bacana, a gente, pô, vê a galerinha do louvor lá, tudo legal, umas luzes, tem até fumaça na igreja, bispo, pô, a gente falou: é aqui mesmo que a gente vai ficar. Aí a gente chega, o senhor só para pregar, o senhor vem falar de santidade, o senhor vem falar de compromisso, de leitura da Bíblia, de estudo. E tem pessoas que demoram de se adaptar. Por quê? Porque está acostumado com um evangelho de fachada. Um evangelho de que tipo assim, eu pulo na igreja, mas eu caio lá fora. Eu dou glória, dou aleluia aqui dentro, mas eu falo palavrão lá fora. Eu falo em línguas aqui dentro e meto a língua também na vida da irmã lá fora. Então a minha vida precisa ser integral. Jesus, ele vai dizer: o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu quero crescer na minha vida com Deus, irmão, eu preciso entender que eu preciso ter contato com a palavra de Deus. Amém? Para a gente poder encerrar, olha o que Paulo vai dizer: quer crescer na vida com Deus? Quem quer crescer na vida com Deus? Isso aqui vai doer um pouquinho. Posso falar? Se você quer crescer na vida com Deus, não negligencie o seu dom. Essa aqui vai machucar um pouquinho, eu vou pegar pesado agora. Tem gente que às vezes está na igreja, posso falar isso aqui? A pessoa fala assim: bispo, eu só estou aqui na moita, só estou aqui na moralzinha, no sapatinho.
Na moita é mancada, né? Tô aqui, bispo, na moralzinha. Por quê, filho? Não, é porque... Sabe o que acontece? Lá na igreja que eu estava, eu me feri. Lá na onde que eu era, eu me feri, eu me chateei. E aí, bispo, eu estou ferido, então eu estou na defensiva, eu estou quietinho, eu não quero me envolver, eu quero ficar aqui vindo como membro de banco. Nós já temos membro de banco, amém, irmão? Tem os pés das cadeiras aí, é os membros do banco, irmão. Tem os parafusos, tem as porcas. Você não é membro, você é parte viva e ativa do corpo de Cristo, aleluia! Tem como você ser membro, irmão, de banco? Não, eu quero ser só membro. Eu preciso buscar, eu preciso colocar os meus dons para servir. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética em posição de mãos. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma maneira ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Olha agora o versículo 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito... Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor... Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo. Meu Deus, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem. Meu Deus, quando eu estou negligenciando o dom que Deus me deu, eu estou negando o bem ao meu próximo. Quando o Jean deixa de vir cantar, de vir tocar por vaidade, você está negligenciando o seu dom ao próximo. Quando você falta num culto para assistir um jogo, quando você falta por um motivo bobo, besta, vulgar, não que você não deva faltar, você muitas vezes precisa mesmo, tem um momento com a sua família, é bênção, mas quando você por algum motivo, por tristeza, por vaidade, você negligencia o seu dom, você está negando o bem a quem possa recebê-lo. Esse dom que você tem não é porque você é xodozinho de Jesus. Ele te deu um dom, Ele te deu um bem, Ele te deu um talento visando o bem coletivo. Diga aleluia por isso. Cada um tem um dom, eu não posso negligenciar o dom. Por isso que Deus, na sua parábola dos talentos, Ele diz assim, para aquele que multiplicou o talento, Ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então você não pode negligenciar o dom. Versículo 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único, e Ele as distribuiu individualmente a cada um conforme Ele quis. Então olhe para o teu irmão e diga assim, põe para fora esse talento, diga para ele, põe para fora esse dom. Irmão, viver em comunhão, viver em comunidade, muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque um tem o dom, posso falar isso aqui? De ganhar almas, amém? O outro tem o dom de matar, irmão, parece. Tem gente que parece ter um dom de matar. Tem um que tem o dom de cantar, irmão, e às vezes você está cantando o dom da pessoa que tem um dom de desafinar o tom. Você está aqui do lado do irmão, o cara se fala, meu Deus do céu. Ainda bem que Deus não recebe notas e acordes, Ele recebe adoração. Eu preciso servir com o meu dom, amém, irmão? Tem como. Você tem um dom, você tem um talento que Deus colocou sobre você. Olha o que diz o versículo 12, para a gente ir encerrando. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois se um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, grego, escravo, livre, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Olha só isso aqui, irmão, que poderoso. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Posso falar isso aqui? Eu vou falar agora. Talvez, irmão, você é daqueles que gosta de vir para o culto e gosta de ouvir a Bíblia, gosta de ouvir palavra. Mas você tem que respeitar o irmão que roda, você tem que respeitar o irmão que profetiza, você tem que respeitar. Por quê? Porque se todo o corpo fosse ouvido, aonde que estaria o olfato? E é isso que Paulo vai chamar da multiforme graça de Deus. Cada um tem um jeito, um talento. Olha só o que ele vai dizer no versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto em que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que tinham falta. Olha só o que ele vai dizer no versículo 25. Assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham cuidados igual, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você pode dizer amém? Amém. Então, para eu crescer na minha vida com Deus, eu preciso fazer uso dos meus dons. Eu não posso negligenciar meus dons. É isso, querido, que vai caracterizar o nosso crescimento como comunidade. Nós precisamos entender. A gente não pode viver de movimento, de avivamento. Nós temos que viver de relacionamento. E muitas vezes não vai ser fácil, porque cada um pensa diferente, cada um serve de um jeito. Olhe para mim, por gentileza. Eu quero falar aqui de dois extremos. Não adianta, querido, eu pegar, por exemplo, o pastor Diego. Nós brincamos com isso e já falamos outras vezes. Quando tem uma reforma na igreja, chamar o pastor para vir aqui. Porque o dom dele não é esse de pegar no pesado. Não é, irmão. Vamos crer que o dom dele é a riqueza, amém? Porque quando o cara não é bom para pegar no pesado, tem que ter grana, irmão. Aí nós viemos uma vez aqui, essa história é inusitada, irmão. E falamos assim, pastor, eu vou ajudar. Ô bispo, conta comigo. O pastor Fábio está dando risada já. Nós vamos ajudar, nós vamos fazer. Aí ele pegou um rolinho para pintar esses rodapé. Diga, rodapé. Esse negocinho aqui, ó. E daqui a pouco nós estávamos mexendo na placa de vidro ali. Eu disse, aí todo mundo intertido. E eu falei uma vez, gente, vai olhar o pastor Diego. Aí os meninos, não, ele está lá pintando, passando e tal. Passou mais uns minutos. Eu sou pai, irmão, eu tenho 2. Quando a criança está quieta demais, você sabe que ela está o quê? Eu falei, gente, o pastor Diego está sozinho lá, vai ver que ele está com a tinta na mão, gente. Daqui a pouco, irmão, ele começou a fazer o rodapé, ele pintou tudo, pintou o rodapé da porta, pintou o rodapé do portão, saiu pintando tudo, irmão. Daqui a pouco veio os irmãos e falaram assim, bispo, ele pintou tudo. Nós demos risada, irmão, foi uma bênção, glória a Deus. Mas, irmão, se a gente pedir para ele fazer uma ligação paralela, você vai saber, pastor? Uma ligação paralela de energia? Não vai, irmão. Só que ele tem habilidades e talentos maravilhosos, irmão, que alivia o peso do meu pastoreado, da minha liderança, de maneira maravilhosa. Agora eu não posso pegar o pastor Márcio, por exemplo, para pegar essa guitarra aqui. Pastor, você consegue entoar uma bela canção para a gente? Irmão, mas vai ver o piso da salinha das crianças onde você está, onde seu filho está. O piso todo niveladinho. Pega lá aquela reguinha lá com aquela água lá, como que é o nome? Nível. Pega o nível e coloca lá para ver o nível, irmão. Tudo bonitinho, o piso, tudo colocado.
trocadinho legal. Vamos pôr o pastor Diego para pôr piso, irmão? Diga assim, está repreendido. Nós vamos colocar o pastor Márcio para tocar guitarra? Não dá, irmão. Diga comigo, cada um na sua. Cada um servindo a Deus com o dom que tem. Tem gente que tem o dom da prosperidade. O cara, bispo, eu quero ajudar, eu quero fazer, nós vamos fazer. Irmão, ajude, faça. Tem pessoas, irmão, que está em dificuldade financeira. Ela não pode ajudar, mas ela pode vir aqui varrer, pode vir colocar um bom ar, pode vir, querido, abraçar alguém na porta. Cada um servindo com o dom, com o talento que tem. Irmão, nós precisamos entender que o Evangelho se trata de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. Amém? Amém. E se eu quero crescer, eu preciso ser uma pessoa piedosa. Eu preciso ser uma pessoa que ama as Escrituras. Eu preciso ser uma pessoa que não negligencia o dom que há em mim. Cada um de vocês que estão aqui tem um dom, irmão. Tem um dom que existe aí. E se eu vou ser boca de Deus para você hoje, irmão. Por mais que você não goste, eu não estou aqui para ser seu amigo e te agradar, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. Por mais que você não goste, se você está negligenciando o dom que há em você, o Senhor vai te pedir contas. Ele vai te fazer prestar conta sobre isso. Aleluia. E eu vou dizer para você, não vai ser legal. Por isso, a partir de hoje, comece a colocar para fora os teus talentos. Para encerrar, se coloque de pé. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Se eu quero crescer na minha vida com Deus, preste muita atenção agora nisso aqui. Quem me ouve, diga amém. Se eu quero crescer na minha vida com Deus, coloca para mim aí, filho, por favor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E eu encerro aqui. Você quer crescer na sua vida com Deus, Rafa? Você quer crescer, filha, na sua vida com Deus? Pastor Fábio quer crescer na sua vida com Deus? Fabiola quer crescer na sua vida com Deus? Edson quer crescer na vida com Deus? Kleber quer crescer na sua vida com Deus? Você tem que fazer uso desse versículo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Ele não vai dizer confie a homens inteligentes, confie a homens habilidosos, confie a homens excepcionais. Não, ele vai dizer confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Uau! Você quer crescer na sua vida com Deus? Eu encerro aqui. Você precisa aprender a se submeter para aprender com os mais experientes. Diga, eu preciso aprender com os mais experientes. Posso dizer para você, sim ou não? Quem aqui já leu sobre os milagres de Eliseu? Mas o que seria de Eliseu se não tivesse um Elias na vida dele? Nós estamos falando hoje sobre o jovem pastor Timóteo, mas o que seria Timóteo se ele não tivesse um homem na sua vida chamado Paulo? O que seria de Paulo se não tivesse um Barnabé para fazer o teu envio? O que seria de Paulo se não tivesse um Gamaliel para instruir rigorosamente? Por isso eu quero encerrar dizendo uma coisa para você, irmão. Você não pode confundir desprezo com tratamento. Não confunda desprezo com tratamento, porque muitas vezes, querido, para você pode estar sendo desprezado, mas para Deus Ele está te tratando. E Ele vai ter que usar alguém, às vezes, com um caráter que você duvida, que você não entende nada, mas Ele vai estar tratando você. E para você vai estar sendo, olha para mim, desprezado por alguém. As pessoas vão estar virando a cara para você, te desprezando. Mas eu quero dizer para você, não confunda desprezo com tratamento. Deus está tratando muitas pessoas para levantar teu ministério, levantar tua casa, para levantar você, querido, como uma voz profética nessa geração. Você precisa entender, aprenda com os mais velhos. Ô bispo, o que significa aprender com os mais velhos? É uma palavra que eu amo, chamada discipulado. Quero fazer uma pergunta para você. Quem é a voz que fala ao teu coração? Você é uma ovelha que anda sem pastor, ou você é uma ovelha que tem pastor? Sabe qual que é a hora de você dizer se você é ovelha, se você é bode? É quando você toma varada. Diga aleluia. Enquanto o seu pastor não toca na tua ferida, ele é um homem de Deus. Mas quando ele tocar na ferida, será que ele continua sendo? Quer crescer na sua vida com Deus? Você nunca irá crescer se você não
submeter para aprender com os mais experientes. Bom, nós temos 3 pastores na igreja. Quantos? Pastor Fábio é mais velho que eu. Pastor Márcio mais velho que eu. Só o pastor Diego que é mais novo. Nenhum dos pastores da igreja me chamam de você. Nenhum dos pastores da igreja me chamam pelo nome. Sempre que se refere a mim, bispo, o senhor quer de que maneira? O senhor quer de qual jeito? Pastor Diego, um amigo pessoal. Pastor Fábio, várias formações, a gente até brinca. 10 senais. Pastor Márcio, um homem experiente, um homem maduro, 52 anos, vários anos de casado. Mas esses homens que eu falei para você, como vários outros aqui, aprenderam o segredo de se submeter a alguém que tem experiência. Eu quero dizer uma coisa para você. Quer crescer na sua vida com Deus? Tem alguém que fale ao teu coração. Se conecte com alguém. Às vezes, querido, é como eu costumo dizer, você não vai conseguir se abrir com o seu pastor, você não vai ter muitas vezes um acesso privilegiado de ter muito tempo com o seu bispo, mas você precisa ter um amigo. Sabe, minha filha, na hora que a carne gritar, na hora que aquela doideira bater, você tem uma amiga para falar: amiga, ora por mim, amiga, vamos estar em oração, estou passando por essa situação, estou com um problema no casamento, estou com um problema dentro de casa. Ei, meu irmão, na hora que o bicho pegar, você precisa ter um amigo, você precisa ter um mentor, você precisa ter alguém que fale ao teu coração: cara, você está indo pelo caminho errado, cara, não vai por aí, porque por aí você vai cair, por aí vai dar errado, por aí vai dar ruim. O que seria, irmão, de Paulo se não fosse um Gamaliel, se não fosse um Barnabé? Olha aqui para mim. Será que se você puxar hoje aí, você tem alguém que você puxa na memória para ser grato, que essa pessoa foi uma bênção de Deus na sua vida? Eu preciso de alguém experiente para ministrar minha vida. E esse é o problema, irmão, que a gente muitas vezes quer caminhar sozinho. A gente não quer ter alguém para dar satisfação porque não foi pro culto. A gente não quer alguém para dar satisfação porque que a gente está vivendo da maneira relaxada que a gente está vivendo. A gente quer viver da nossa própria maneira. Eu quero dar um recado para você essa noite, talvez isso se assuste. Você sabe qual é o castigo mais perigoso que Deus pode te aplicar? Não está no sermão, mas eu vou ler para você. Abre aí Romanos para mim, em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora aqui. O pior castigo que você pode ter está aqui em Romanos. Capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, 22. Eu vou ler para ganhar tempo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, trocaram o uso natural das suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Preste atenção nisso e você nunca mais será inocente diante de Deus. Além do mais, visto que desprezaram o nós falamos sobre isso aqui no culto inteiro praticamente. Como desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Sabe o que foi que Deus fez? O pior castigo que Ele pode dar a um ser humano. Deus falou: vocês vão desprezar meu conhecimento,
não tem problema, vou deixar vocês viver como quiserem. Israel, você tem noção do que é isso? A tua mãe, o teu pai olhar para você, a partir de hoje você vai viver como você quiser. Teu pastor olhar para você e vai dizer, vai viver do jeito que quiser. O seu Deus olhar para você e vai dizer do jeito que você quiser. Enquanto existe vara na tua vida, existe esperança. Enquanto existe correção na tua vida, existe esperança, irmão. Deus não retira a vara do filho que ele ama. Não viva da maneira que você quiser. A palavra de hoje é crescendo na vida com Deus. Você vai crescer, você vai viver um tempo novo.